A palavra de Deus para o nosso coração está baseado no profeta Daniel, no capítulo 1. Eu vou ler apenas o verso 8 em diante, até o verso 10, diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel: Experimenta-te, peço-te os meus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos o trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Eu li o profeta Daniel, capítulo 1, do verso 10 até o 21. Esse capítulo e essa história vai nos ensinar como o cristão deve viver numa sociedade não cristã, num mundo hostil à palavra de Deus, num sistema de valores contrários ao evangelho. Como você que serve a Deus, que crê em Jesus Cristo, como você pode ser fiel em uma universidade onde a maioria das pessoas são contrárias à fé? Como você pode ser fiel a Deus no ambiente de trabalho, onde os valores, onde o modo de proceder é um modo contrário aos princípios estabelecidos na palavra de Deus? Como nós podemos ser fiéis a Deus quando às vezes até dentro da nossa família, na nossa casa, as pessoas seguem outras ideias, outros valores, outros princípios que são contrários à palavra de Deus? O livro de Daniel exemplifica, demonstra, conta uma história interessante e impressionante de jovens que foram levados cativos de Israel, de Jerusalém, para habitar numa cidade ímpia, numa cultura pagã, num ambiente hostil à fé no Deus vivo e verdadeiro. Nesse contexto e nessa sociedade, esses 4 jovens vão fazer uma diferença significativa. Eles vão, através do seu testemunho, impactar aquela cultura, aquela sociedade, ao império babilônico comandado por Nabucodonosor. Era um império que dominou Israel, que trouxe a inteligência para servir o Império Babilônico, que destruiu a cidade de Jerusalém, e agora Daniel e os seus amigos são levados para lá. E observe que o Império da Babilônia, a cidade da Babilônia, eles têm um objetivo, e o objetivo deles é seduzir os jovens cristãos, os jovens crentes. A Babilônia, eles seduzem, eles oferecem o melhor, eles levam-no para a academia real, para a universidade intensiva da Babilônia, eles oferecem as melhores comidas, as melhores roupas, tudo pago, eles oferecem
cargos de prestígio ali, e eles vão estudar durante 3 anos numa faculdade intensiva dos costumes babilônicos, da cultura babilônica. Eles são seduzidos, e é assim que o mundo mal faz, é assim que o sistema de iniquidade opera. Ele quer seduzir os servos de Deus, ele oferece ofertas atrativas, sedutoras, eles apresentam benesses para que a gente possa ser cooptado, assimilado, influenciado, seduzido pelo sistema imoral, ímpio, iníquo, desonesto, injusto da sociedade. E é assim que muitos cristãos desviam da sua fé, muitos crentes abandonam os princípios da palavra de Deus e são seduzidos, e são enganados, e são iludidos por essas ofertas. É assim que eles fazem. E observe que a Babilônia tem um princípio aí, eles querem mudar esses jovens. Quando eles chegam, diz que os seus nomes são mudados. O versículo 6 e 7 diz que os seus nomes são mudados. O versículo 7 diz que mudou o nome de Daniel para Beltesazar, de Ananias para Sadraque, Misael para Mesaque, Azarias de Abidnego. O interessante é que os nomes deles são nomes bíblicos, todos os nomes deles estão relacionados ao Deus de Israel. El quer dizer Deus, Ias vem de Iavé, o Deus de Israel, e os seus nomes trazem sobre si a marca e a identidade do Deus que eles servem. Daniel quer dizer o Senhor é meu juiz, e eles carregam os nomes e a identidade de Deus, mas a Babilônia dá a eles novos nomes. E esses novos nomes estão associados aos deuses da Babilônia. Esses novos nomes estão associados aos ídolos da Babilônia. Por exemplo, Daniel mudou para Beltesazar. Beltesazar quer dizer Bel, que é o Deus da Babilônia, abençoe o rei. Abidnego está falando do Deus babilônico, que é Nebo, que aí o escriba colocou Nego, mas cada nome deles carrega a marca de um Deus, de um ídolo da Babilônia. Então a Babilônia quer cooptar, quer mudar, quer tirar a identidade. Quantos jovens crentes, quando vão para uma universidade, o seu sistema de valores são bombardeados, a sua fé é bombardeada, e eles são cooptados pelas festas, pelas drogas, pela imoralidade sexual. Eles são, a sua fé é bombardeada, e a identidade, aqueles valores, aqueles princípios bíblicos que foram inseridos no seu coração, de repente eles começam a perder a sua identidade. É isso que o sistema faz, é isso que o sistema maligno faz, é isso que o sistema ímpio faz. Ele leva você para um ambiente hostil e começa a criticar você, começa a ridicularizar sua fé, começa a zombar de você. É isso que o sistema iníquo faz. Eu conheci um irmão que ele chegou num novo trabalho, e ali no seu trabalho todos recebiam propina, todos faziam coisa errada. E ele, por ser um servo de Deus, por obedecer à palavra do Deus vivo, começou a ser criticado, hostilizado, ostracizado, ou seja, deixado de lado, colocando ele de lado, e de repente aquele irmão entrou numa crise, começou a pensar, será que só eu que não entro nesse esquema, nesse sistema? E ele já estava quase cedendo à mentira, quando Deus falou ao seu coração, você é diferente, o seu Deus é diferente, você me conhece, você conhece a minha palavra, eu sustentei, eu guardei você, você não precisa praticar coisas desonestas, você não deve desonrar o Deus Santo que você serve. Quantas pessoas são bombardeadas,
são seduzidas, são enganadas. Quantos têm a sua identidade postas em xeque e à prova? Esses jovens aqui no livro de Daniel, o império, o sistema babilônico desse mundo, quer fazer você cair no adultério, quer te levar às práticas ímpias, enganosas, e a palavra todo mundo está fazendo. Todo mundo faz, aqui é o Brasil, é assim que se faz. Todo mundo diz, porque você quer ser melhor? E o Daniel e os seus amigos dizem, nós servimos um Deus santo, que nos separou, que nos chamou, que nos salvou com amor eterno. Nós somos escolhidos, nós somos tirados das trevas e transportados para o reino da luz. Jesus derramou o seu sangue para me purificar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio para tirar os meus pecados, veio para me dar uma nova vida, uma nova conduta, um novo padrão de comportamento, um novo jeito de ser humano, um novo jeito de existir, de falar, de proceder, uma nova ética. Nós somos diferentes porque o nosso Deus é o único Deus que reina sobre o céu, a terra e o mar. É um Deus ético, é um Deus justo, é um Deus santo. Então o Daniel tomou a decisão no versículo 8, resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. O povo de Israel se distinguia pela circuncisão, pela obediência ao dia do Senhor e pelos códigos alimentares. Moisés tinha dado, olha, vocês têm que se alimentar desse jeito. E ali aqueles animais são impuros, são os animais que se alimentam de carniça, que têm contato com a morte, são aqueles animais que trazem anomalias na sua constituição, que são defeituosos. Esses animais aqui são afastados, são separados, esses animais são proibidos que o povo de Israel coma esses animais. E também nos tempos bíblicos, quando não existia o sistema de saúde, de higiene que nós temos, muitos desses animais transportavam doentes, por isso transportavam doenças, por isso Deus proibiu. Depois lá em Atos 10, o Senhor vai liberar a alimentação para aqueles que são cristãos, o Senhor purificou. Lá em Gênesis 1, quando Deus criou o mundo, ele só tinha nos dado permissão de comer vegetais e legumes. Aí depois do dilúvio, depois de Noé, o Senhor deu permissão para que nós pudéssemos comer carne. E aí durante o Antigo Testamento o povo de Israel se distingue, faz a diferença através do seu código alimentar. E o Daniel diz, nós não vamos comer essa comida, nós não vamos comer essa comida que simboliza que nós estamos misturados, contaminados. E daí o chefe dos eunucos e da cozinha diz, mas se vocês emagrecerem, se vocês ficarem mal, e o Daniel diz, não, faça um teste, depois de 10 dias nós vamos só beber água, que é o melhor alimento que Deus criou, que é aquilo que nos sustenta, a água e não refrigerante, e nós vamos comer legumes, e eles fazem isso, e depois de 10 dias eles estão mais saudáveis. Observe como os mandamentos de Deus fazem bem para a saúde. Eu lembro que há 10 anos atrás, uma pessoa da área de saúde me falou que era contra o jejum, porque o jejum fazia mal para a saúde. Aí hoje toda a comunidade médica, todo mundo está até na moda, o jejum intermitente que faz bem para a saúde. Ou seja, todos os mandamentos de Deus fazem bem para a saúde física, mental, emocional, inclusive os alimentos. Inclusive a dieta bíblica faz bem para a nossa saúde. Se a gente segui-las, nós vamos ser mais fortes, mais robustos. E a palavra de Deus nos orienta até nesses aspectos, até nessas coisas. Até a dieta bíblica faz bem para a saúde nossa.
Então, o Daniel, ele vai fazer diferença. E nós, como cristãos, como servos de Deus, somos chamados a fazer diferença, a não se assemelhar, a não cair no molde desse mundo ímpio, a não seguir os padrões dessa era imoral, a não seguir os seus programas imorais, a não seguir as orientações da novela, dos reality shows, da glorificação do ócio, da vagabundagem, da imoralidade sexual, da mentira, da maledicência, da desonestidade, da traição, dos valores desse mundo. Nós somos chamados a seguir uma nova ética, uma nova conduta. E o que nós precisamos fazer e ser? Precisamos ser como Daniel. Daniel não se contaminou, precisa ter coragem e sabedoria. Daniel teve coragem, firmeza. Nós não vamos seguir os padrões desse mundo. Vocês podem fazer assim, vocês podem seguir assim, mas nós não, eu não. Eu sou diferente, porque sobre mim está a marca do Cordeiro de Deus, do sangue da nova aliança. Eu estou dentro de uma aliança de sangue, aliança eterna. A minha vida foi transformada pela graça. Eu fui redimido e os meus pecados foram perdoados. Eu fui justificado e santificado. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, coragem. Mas coragem com sabedoria. Daniel não ofendeu o chefe dos eunucos, Daniel não foi grosseiro, Daniel não desmereceu, ele só afirmou a sua fé, ele só fortaleceu a sua identidade, e por isso aqueles chefes gostaram dele, ele caiu na simpatia deles. Olha que coisa impressionante. O Daniel foi corajoso, foi firme, mas não foi ofensivo. A gente precisa ter sabedoria, porque às vezes a gente ofende as pessoas de outras religiões. Às vezes nós demonstramos uma atitude de superioridade. Às vezes a nossa atitude dá a entender que nós não nos misturamos com essa gentalha, com esse povo de outro credo, de outra religião. Nós precisamos ser firmes, mas nós não precisamos ser chatos, grosseiros, nós não precisamos ser desrespeitosos e intolerantes. Nós devemos ser firmes na nossa fé, nós devemos ser corajosos nas nossas decisões, mas a gente não precisa ofender as outras pessoas, nós não precisamos desmerecer ninguém, muito pelo contrário, é através dessa firmeza que o Daniel vai ganhar o respeito dos outros. É através da sua integridade que os seus pares vão olhar para ele com admiração e dizer: essa pessoa aí tem firmeza de convicções. Jesus falou que o sal, os seus discípulos são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ah, quantas pessoas que dizem que são cristãs, que são cristãos, não demonstram uma vida diferente, um testemunho de vida, por isso são zombados, são ridicularizados, são pisados pelos homens, porque se misturam, porque se contaminam, porque falam igual o ímpio, o procedimento é igual, as brincadeiras, as piadas, os mesmos procedimentos nos negócios, nos relacionamentos, a mesma indecência no falar, a mesma linguagem chula, torpe, podre, não faz diferença. Jesus falou que se o sal não salgar, para nada mais presta. Vai ser pisado, zombado, ridicularizado pelos homens. O Daniel tem coragem, tem sabedoria para lidar com eles. O Daniel tem fé para obedecer. Experimente 10 dias. Eu vou obedecer, eu vou ser fiel a Deus nesse negócio, Deus vai me honrar, Deus vai abençoar, eu vou estar mais fortalecido, e é isso que Deus faz. Tenha fé para obedecer, não entre no atalho, no jeitinho, na mentira, na desonestidade,
Não siga nesses padrões, saia desses grupos de WhatsApp de imoralidade, saia desses grupos de pornografia. Você é servo do Deus Altíssimo, sai dela, povo meu, sai dela, sai dessa roda de escarnecedores que te levam para o mal, para a mentira. Sai dela, povo meu. É aos poucos que a sua fé vai esfriando e você vai sendo moldado pelo sistema babilônico. E daqui a pouco você já não é mais um servo de Deus, você agora é um servo de Bel, você agora serve os ídolos da Babilônia. É assim que o sistema opera. Sai dela, tenha fé, obedeça, creia. Deus vai te honrar. E por último, tenha um compromisso com a excelência. Depois de 3 anos naquela universidade, Daniel e seus amigos estão mais inteligentes, mais sábios em toda a cultura, em toda a ciência do que todos os outros da Babilônia, 10 vezes mais. Esses homens se tornam melhores, eles extrapolam, eles superam os demais por sua fidelidade e pelo seu compromisso com a excelência, porque nós servimos um Deus excelente, nós buscamos a excelência em tudo. Nós buscamos ser melhores naquilo que nós fazemos, nós buscamos fazer bem feito, nós buscamos exceder e alcançar todo o potencial que Deus nos deu. É isso que Daniel e seus amigos conseguem, eles excedem, eles buscam a excelência, eles abandonam a mediocridade, a mesquinhez, a cultura da gambiarra, do remendo, e eles são excelentes naquilo que fazem. E por isso eles dão um bom testemunho, e por isso todos ficam impressionados com ele. Deixa eu falar para você, nós que servimos a Deus devemos buscar sempre a excelência, devemos não querer ser melhores do que os outros, mas queremos ser o melhor naquilo que nós podemos ser, e Deus nos colocou na nossa mão, ser o melhor profissional, o melhor professor, o melhor mecânico, o melhor advogado, o melhor médico, o melhor estudante, o melhor faxineiro, a melhor dona de casa, o melhor que você pode ser, o melhor pastor. É pela excelência que nós glorificamos a Deus, é pela excelência que os outros veem em nós a diferença. O funcionário que serve a Deus deve exceder os outros na sua integridade, na sua honestidade, no seu compromisso com um trabalho bem feito. Isso é o testemunho de vida. E o texto bíblico diz que Nabucodonosor passou, o Império Babilônico passou, veio o Império Persa, veio outro imperador Ciro, os impérios passaram, mas Daniel permaneceu, porque Deus honrou ele. Assim como o Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo, que andou no meio do pecado, que andou no meio de pecadores, ímpios, iníquos, mas ele não foi influenciado, ele influenciou. Nós somos chamados a influenciar esse mundo, a levar a luz de Cristo àqueles que estão nas trevas, pelo nosso comportamento, pelas nossas palavras. Assim brilha a vossa luz como luzeiros, pelo vosso comportamento exemplar. Exemplar. Nós somos chamados para fazer diferença, para contrariar o sistema iníquo do mal, para sabotar esse sistema maligno, e através de uma vida exemplar, de uma conduta reta, de uma vida de testemunho, nós vamos sabotar o Império Babilônico, como Daniel sabotou, como Daniel influenciou, como seus amigos levaram o Evangelho, a boa nova de Deus para a Babilônia. Nós somos chamados para isso. Eu quero orar por você que está namorando com o mundo, que está sendo cooptado pelo sistema babilônico. Eu quero orar para você tomar uma firme decisão. Como Daniel, eu não vou me contaminar, eu vou fazer diferença no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha casa, na minha família. Eu vou fazer diferença, eu vou fazer diferença.
O meu irmão foi o primeiro convertido na minha família, e quando ele voltou convertido, e ele fez diferença. Ele levou Jesus, e Jesus entrou na minha casa, na minha família, porque ele fez a diferença. Você precisa fazer diferença onde você está. Você precisa deixar a luz de Cristo brilhar em você e expulsar as trevas. Nosso Deus e nosso Pai, que nessa manhã o Senhor esteja falando a muitos corações de jovens, adolescentes, homens, mulheres, pessoas, adultos, que eles tomem a firme decisão de não se contaminar com esse mundo, de não serem influenciados pelo sistema babilônico, de não serem levados pelo mal, pela mentira, pela imoralidade, pela corrupção, mas que eles decidam ser fiéis ao Senhor, andarem em integridade e obediência à sua palavra, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os faça influenciar, que a luz de Cristo brilhe neles, por eles e através deles, que eles sejam diferentes desse mundo, que eles levem a presença de Deus, o amor de Deus, àqueles que tanto precisam. Ó Deus, ajuda aqueles que estão frios, aqueles que estão sendo seduzidos, aqueles que estão sendo enganados, que eles tomem uma decisão nesse dia de não se contaminarem, de serem fiéis e obedientes ao Senhor, que o Senhor possa honrá-los, que o Senhor possa sustentá-los, que o Senhor possa usá-los de forma poderosa e impactante onde eles estão, em nome de Jesus, e para a glória de Deus eu oro e te agradeço.